Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News para você aqui na Rede Prêmio TV nesta segunda-feira. E nesse terceiro bloco de hoje nós vamos conversar com o especialista Dr. Renato Sanches, que todas as semanas nos traz um novo assunto ou a continuidade de um assunto de interesse público. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto da administração pública, mas antes o Dr. Renato vai falar sobre alguns pontos que a gente vai citar. Mais uma vez, bem-vindo, Renato. É sempre um prazer. Dando continuidade ao que tratamos na semana anterior, como bem colocado pelo senhor Henrique, a proposta é trazer aos nossos telespectadores, os internautas, mecanismos de identificação de como a pessoa comum, um cidadão comum, um munícipe, ele pode atuar de maneira significativa na sua coletividade, na sua sociedade e, a partir da identificação de problemas, levar esses problemas ao gestor público, ao administrador da máquina pública, ao prefeito e também à Câmara, aos vereadores, levar essas questões que ele compreende serem necessárias e urgentes na sua coletividade e, a partir disso, participar efetivamente de maneiras de construir também ferramentas de resolução destes conflitos ou destas circunstâncias que impedem o bom funcionamento da sua vida social e da sua coletividade. A partir disso, no programa anterior, tratamos dos aspectos do que é a cidadania, do que é a cidadania efetiva, a participação do cidadão comum nas discussões e deliberações do poder público e, dando continuidade, trazemos hoje outros aspectos para demonstrar que o cidadão comum pode fazer toda a diferença na construção de soluções e fazer proposições ao administrador público municipal, à figura do prefeito e também aos membros legislativos, os vereadores. Muito bem, eu acho que uma das grandes ferramentas que tem aí para a população é a ação popular e faz parte do tema cidadania, está dentro da administração pública, acho que é um tema importante para a gente trazer, né? Perfeito, senhor Henrique. A ação popular ela está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, no seu inciso número 73, mas bem antes disso ali, ela também está no nosso ordenamento desde os anos 60 já. É uma garantia que existe por uma lei especial, mas antes disso ainda na Constituição de 1824 já tinha uma previsão desse formato de articulação, onde as pessoas identificadas arbitrariedades ou atos lesivos contra o patrimônio cultural, contra a moralidade administrativa e contra também a má utilização dos recursos públicos em proveito da sociedade, o cidadão comum ele pode ali se articular, ele pode promover essa ação popular, deixando claro que a ação popular ela tem um objetivo de que, inicialmente, uma pessoa ela movimenta o judiciário por meio da representação de um advogado, identificada uma lesão ao patrimônio histórico, cultural e à moralidade administrativa da sua localidade, mas o interesse, por mais que seja uma pessoa que promove a sessão, o interesse é coletivo, ou seja, o dano causado ali por um ato lesivo da administração pública, da prefeitura, por alguma obra que busca derrubar, vamos supor, uma quadra ou algum edifício histórico ali, essa pessoa que reconhece a importância desse monumento, desse patrimônio, ou mesmo da aquisição de bens que não são interessantes para a coletividade, ela pode promover essa ação popular por intermédio do seu advogado de confiança e assim impedir que um ato possa lesar e afetar toda a coletividade no âmbito da construção ou derrubada de algum prédio ou algum ato que possa afetar todo o bom desempenho da coletividade. Muito bem, acho que um exemplo prático sobre isso é um caso que aconteceu recentemente. Famílias ficaram desabrigadas que estavam embaixo da ponte do viaduto Jaguaré, na zona oeste aqui da capital. E aí entraram com uma ação coletiva. Eu não sei se entra dentro da ação popular, mas acho que seria um exemplo bem próximo para citar de caso, né? Sim. Toda ação popular, no primeiro momento, ela é promovida por uma pessoa, com o objetivo coletivo, né? Essa ação pontual que o senhor se refere, eu não tomei conhecimento da natureza jurídica dela, mas ela também pode ser versada pela promoção de uma pessoa com interesse coletivo, ou muitas vezes também pode ser uma ação coletiva ajuizada tanto impetrada pelo Ministério Público, ou pela Defensoria, ou por alguma associação também que
represente os interesses destas pessoas. Vou tomar conhecimento dessa ação para trazer com maior profundidade aqui para os nossos telespectadores e internautas, mas o princípio basilar é esse que o senhor comentou perfeitamente. Identificado ali uma lesão que pode afetar a vida de diversas pessoas, essa pessoa pode mudar a história dela e de toda a coletividade por meio da impetração ali dessa ação popular, um remédio constitucional. Muito bem. Doutor Renato, a ação popular, ela pode ser feita apenas por advogado do Estado, através da Defensoria Pública, ou ela pode ser feita também por advogados que trabalham com seus escritórios particulares, privados? Sim, exatamente. A ação popular, ela tem um alcance bastante grande, porque ela visa trazer ali que a pessoa que identificou uma irregularidade, que ela possa utilizar tanto a defensoria, no caso da pessoa que não tenha como custear os honorários de um advogado particular, que é o papel central da defensoria, o pleno acesso à justiça por meio do direito de petição, também ambos consagrados pela nossa Constituição, e a partir disso aqueles que dispõem de recursos financeiros para a contratação de um advogado particular é totalmente possível. Só deixar ali a diferença clara entre a ação popular. A ação popular ela é promovida por uma pessoa com o interesse da sociedade. A ação civil pública, ela geralmente tem o interesse também da sociedade, mas as questões relacionadas com essa representação da coletividade são feitas pelo Ministério Público. Então tem essas duas que andam em paralelo praticamente assim, mas cada qual com seus detalhes específicos e também as leis que promovem e fundamentam o seu processamento frente ao judiciário. Muito bem. Doutor Renato, uma outra questão, uma dúvida muito frequente da sociedade, dos munícipes um todo no nosso país, é a questão do orçamento público. Muita gente não sabe como é que o município administra os recursos, qual o critério utilizado, se existe obrigatoriedade de colocar uma porcentagem exata em cada lado da esfera social, seja em educação, saúde. Como é que o município organiza isso dentro da administração pública? Perfeito, senhor Henrique. Cabe pontuar que o dinheiro que chega à disposição do município, ele chega por meio principalmente do quê? Do recolhimento de tributos. Esses tributos eles estão inseridos tanto no IPTU, que é o mais conhecido no âmbito municipal, o ISS também, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e também uma parcela do IPVA, ou seja, do Imposto para os proprietários de veículo. Uma parcela dele vem para o município e a partir disso o município compõe o seu arrecadamento, a sua arrecadação, desculpe. A sua arrecadação ela é promovida de uma maneira muito específica, por meio do orçamento. O orçamento, como o nome diz, ele é uma previsão acerca da expectativa de toda a receita, ou seja, de todo o dinheiro que entra por meio dessas questões que eu disse anteriormente, os tributos, os impostos, as taxas também, tudo que engloba essa arrecadação de valores, e também a questão das despesas, ou seja, os gastos, para onde vão ser aplicados esses valores que foram ali, compõem a estrutura dos valores que estão na administração. Por meio disso, existem 3 elementos e instrumentos que são utilizados. As siglas são o PPA, que é o plano plurianual que é apresentado ali, que é uma expectativa dos próximos 4 anos para quais os vetores e os aspectos principais que aquela nova administração pública municipal, no caso em que estamos tratando, vai se pronunciar e vai ter maior assim, incidência de objetivos. Posterior a isso, temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a conhecida LDO, que diretriz traz o quê? Os parâmetros e os objetivos a serem alcançados, e também, posterior a toda essa construção e os debates provenientes delas, temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa lei, todos esses planos anteriores e as diretrizes são discutidas no âmbito da Câmara ali, o prefeito apresenta, por meio da sua assessoria, e a Câmara delibera, são feitos os ajustes ali, e é importante destacar que desde o ano de 2005 a cidade de Osasco possui e aderiu ao orçamento participativo, uma iniciativa que foi originada na cidade de Porto Alegre, e a partir dela várias cidades optaram por trazer essa questão do orçamento participativo também, e a partir disso tem ali as suas diretrizes, o seu plano e a implementação
da Lei Orçamentária Anual, né? São muitas siglas assim, mas espero que tenha ficado claro, assim, mastigar um pouquinho dessas questões mais complexas um pouco. Não, sem dúvida, é muito importante deixar isso claro, até mesmo porque deve-se haver um parâmetro, né? O orçamento público ele não pode ser definido por si só naquilo que o prefeito, os vereadores e o conjunto de seus assessores e secretários vão decidir. Tem que ter uma estruturação, é muito importante a gente passar isso para quem está em casa. Há também uma possibilidade dentro da administração pública, pelo menos se eu não esteja enganado, onde a população tem um engajamento social na participação do orçamento. Existe essa previsão, não é? Exatamente, o senhor não está enganado, o senhor está coberto de razão. Essa é a própria questão que a gente havia debatido anteriormente acerca do orçamento participativo. Osasco tem hoje a Coordenadoria de Orçamento Participativo, ou seja, tem ali uma fragmentação em diversos componentes dessa coordenadoria que a integram e apresentam ali, dentre dos vários vetores de atuação da administração pública, seja a saúde, seja as questões de segurança, sejam as questões da educação e de toda a zeladoria do município, assistência social e demais. E a partir disso, tem-se ali uma análise, uma expectativa e a participação do cidadão, do munícipe, na decisão em conjunto com o administrador municipal, o prefeito e também a Câmara de Vereadores, por meio dessa articulação, elencar ali quais são as diretrizes, quais são o planejamento também e a maneira mais efetiva para aplicar a utilização responsável de todos os recursos do nosso município. Muito bem. E existe uma porcentagem adequada da área que deve ser investida para os municípios, que está dentro das leis orçamentárias também, né? Exatamente. Quando é construído todos esses instrumentos de leis orçamentárias, tanto o plano plurianual, a lei orçamentária e até a questão propriamente dita da tão conhecida lei de responsabilidade fiscal, tem que ser atento a todos esses detalhes, as porcentagens específicas da saúde, da educação, da segurança, para que dessa forma nenhum índice deixe de ser atendido. E tão importante quanto isso também é destacar que o município ele recebe também diversas transferências de rendas do Estado e da Federação, da União, para que de maneira efetiva ele consiga cumprir todos os seus princípios e objetivos ali para o atendimento e satisfação das necessidades de todas as pessoas. Sem dúvida. Acho muito importante ressaltar também a questão da responsabilidade fiscal, só para finalizar o nosso assunto, onde muitas vezes as pessoas não entendem porque as contas de alguns prefeitos foram rejeitadas. Envolve muito essa questão da administração pública, do valor orçamentário que entra, dele não ter feito devidamente as transferências de recursos para as partes que precisavam, não é isso? Exatamente, né? Deixando claro que o orçamento ele é um documento que prevê, ou seja, ele faz uma estimativa dos recursos inerentes à administração. Mas o próprio administrador ele tem as responsabilidades inerentes com as porcentagens relacionadas e apontadas pelo senhor Henrique. No que tange ao quê? Em primeiro lugar, folha de pagamento, ou seja, todos os servidores municipais e as empresas terceirizadas que compõem também a estrutura do fornecimento de serviços, sejam os servidores ali devidamente concursados e as pessoas que integram a administração de forma transitória. Posterior a isso, tem-se as questões inerentes à educação, saúde e segurança. Muitos municípios têm as suas GCMs, as suas guardas municipais, outros não a têm, em razão propriamente dito dos valores que conseguem arrecadar e da necessidade pontual. Mas deixando muito claro que a responsabilidade fiscal ela é um dever, ela é uma legislação que não só dá diretrizes, mas que obriga o administrador público a cumprir esses planos apresentados e, a partir disso, apresentar suas contas no desfecho do mandato ao Tribunal de Contas do Estado, no caso do prefeito, e da União, no caso do presidente da República. E assim verificamos a possibilidade da responsabilidade da utilização do recurso público. Muito bem. Doutor Renato, muito obrigado. Prazer. Um assunto fabuloso que dificilmente a gente acompanha em outra emissora de TV, em outros canais de comunicação. Sem sombra de dúvidas, um assunto muito importante que talvez a gente traga para a próxima semana. Vamos ver se vale a pena a gente estender o caso e trazer novos assuntos, né? Perfeito. Obrigado e até semana que vem, então. Até semana que vem. Muito bem. Essas foram as notícias, entrevista dessa edição do Jornal Prêmio News. Amanhã tem muito mais para você. Continue com a nossa programação, sempre feita para você. Até mais.